Seria a Eletrobras elétrica mais barata da bolsa? O Citi recomenda a compra das ações. Os dividendos em 2025 em diante podem ser altíssimos, a gente vai entender nos detalhes sobre isso. E a empresa já nesse trimestre vai reverter um prejuízo do ano passado, transformando num novo lucro bilionário, mostrando assim para o mercado uma melhora já no seu PL neste momento. Já deixa o like no vídeo e vamos conferir então sobre a Eletrobras. Começando então com PL 46,6. Quando você olha esse indicador, você pode se assustar, a empresa está esticada, mas não é bem assim. Ela tem uma história que começa longe daqui, né? Lá na época do governo Dilma e ainda reflete na empresa agora. O governo Dilma fez a MP 579, junto disso fez com que a Eletrobras assinasse um modelo de cotas que não é nada bom para a empresa. Ela saiu do mercado, vamos assim dizer, para vender energia que deixou as margens dela extremamente comprimidas. Por ter uma margem muito comprimida, ao longo do tempo teve a troca no comando da empresa, eles conseguiram fazer um turnaround interessantíssimo na eficiência da empresa, ela começou a voltar a ser lucrativa, focando no core business, reduzindo o pessoal e aí deixando prontinha para vender a um preço mais atrativo ao mercado. Ela conseguiu vender, né, se privatizando, e para sair desse modelo de cotas do governo Dilma, ela teve que pagar uma indenização e entrar agora aos preços de mercado. Beleza, ela voltou a ser uma empresa normal que tem aí os preços de mercado como competição. O grande azar da Eletrobras é que ela pegou o mercado no preço de baixa de energia. Olha o azar, né? Então acabou de sair da crise hídrica, todos os preços ali que estavam altos foram abaixando ao longo do tempo, estavam quase nas mínimas quando a Eletrobras foi aí privatizada. Os preços ainda estão capengando para aumentar, mas isso aqui é só ter paciência que tende a voltar à normalidade. O fato é que nós estamos no momento de ruído de preço justamente quando a empresa estava aí até outro dia muito descontratada e ainda não está totalmente contratada. Ela tem que vender aí a sua energia ao mercado e ela vai enfrentando um mercado que está disposto a pagar pouco pela energia. Essa é a narrativa principal da Eletrobras. A secundária é a questão do governo, né, que quer direito a voto, tudo mais. A gente não vai entrar tanto no detalhe disso, mas temos também uma notícia interessante aqui pela visão do Citi que melhorou essa questão aí, tá? Enfim, então a gente tem um PL de 46,6 justificado. Por que esse PL está desse jeito? A gente entende que ele tem que melhorar, e ele vai melhorar e já vai melhorar nesse trimestre, vocês vão ver isso acontecendo. O PVP da empresa 0,71 mostra que a empresa está barata, um dividendo de 0,63 mostra que a empresa ainda está no turnaround, por isso que ela não consegue pagar dividendos nesse momento, mas isso aqui também vai mudar, né? Então a gente tem aqui uma dívida líquida por EBITDA em 2,68. Na verdade, é sempre bom a gente olhar no relatório da empresa, entender direitinho o que está acontecendo, porque inclusive ela tem transmissão, mas é só para a gente ter um olhar aqui que a dívida deu uma reduzida, mas ainda está um pouco pesada. Mas, de novo, é sempre bom a gente acompanhar lá no relatório da empresa quando se fala de endividamento de elétricas, principalmente quando tem transmissão. Enfim, voltando na Eletrobras, lá no passado muito antigo, era uma empresa que sempre foi lucrativa, mesmo que não fosse tanto eficiente assim, até que veio o esquema de cotas da Dilma, que deixou a empresa em vários trimestres no prejuízo. A empresa, essa aqui foi uma exceção por conta do RBSE, né? Enfim, a empresa continuou ainda instável, aí fez o turnaround, começou a melhorar um pouco os números, mas ainda está numa nova estabilidade por conta dessa recente privatização e o mercado de energia, mas ela já volta a flertar aqui com o lucro, vamos dizer assim, infinito, né? Sem voltar a dar prejuízo mais. Lógico, é difícil a gente garantir isso, mas a empresa vai tentando buscar isso. Fica bem nítido que ela deu um prejuízo aqui, ó, e já tem um lucro nesse trimestre, seguido de um lucro maior do anterior, e o mercado já está precificando um lucro ainda maior nesse trimestre aqui, 2,1 bilhões é o que o mercado está prevendo. Eu não sei se vai bater exatamente esse número, talvez o mercado tenha sido um pouco otimista, mas ainda assim eu sei que vai ser um lucro muito forte, provavelmente maior aqui que o segundo trimestre, então nós teremos um número muito maior do que o ano passado, que foi um prejuízo de 88 milhões. Cotação segue lucro. Em algum momento o mercado vai ver que a empresa está acontecendo as coisas positivas com ela e esse lucro vai voltar a subir e a empresa vai ter suas cotações subindo novamente.
A gente pode olhar o PVP, que nos traz uma noção um pouco menos volátil que o lucro. O lucro da empresa está tumultuado nesse momento, então olhando o PVP, nos indica de 1,23 para 0,72. Isso aqui indica que a empresa está barata, na minha opinião. Não é recomendação, né? E aí a gente tem o histórico de dividendos altamente volátil, né? Desde aí, inclusive do turnaround dela, ficou ainda sem dividendos. Agora, quando ameaçava voltar, vem a privatização, volta a cair e tudo mais. Mas é um case de longo prazo. Não só os lucros da empresa vão se recuperar, como também os dividendos. Mas você vai ter que ter paciência. Nem mesmo em 2025 tem garantia de altos dividendos. Mas quando você estiver apressado a ver uma empresa trazer resultados, pense no case do Barsi, que ele ficou mais de 10 anos comprando Unipar, onde ninguém queria jogar das traças. Esse é o melhor case de sucesso disparado para ele e mostra que a insistência foi certa. A Eletrobras, para mim, é um case certíssimo que vai dar certo, mas os dividendos é a parte mais difícil a gente prever quando que realmente vai estar pingando aí na conta. Mas a gente vai fazer alguns cálculos aqui que o próprio Citibank nos mostra, que vocês vão ter uma noção boa aí do que esperar da Eletrobras. Então a gente chega aqui aos 7 motivos para comprar as ações da Eletrobras, segundo o Citibank. Na minha opinião, faz muito sentido. A gente começa aqui com o primeiro, que é a velocidade das mudanças. Ele indica aqui que a nova entrada do CEO, em 45 dias, o cara já fez um bom trabalho aqui, vendendo as ações da AS Brasil, Energisa, Copel, além das térmicas Candiota. E eu vi um pessoal preocupado. Puxa, a Eletrobras quer vender a São Paulista, já vendeu esse Brasil, quer dizer que essas empresas são piores, então, para a Eletrobras. Não é bem isso, é porque a empresa ela se vê aí como uma empresa que a sua melhor qualidade é exatamente o operacional, né? Então ela pretende ali utilizar os esforços para as operações dela, então faz todo sentido também. Ela não é bem uma hold, ela não é essa especialização dela. E o Citi complementa que as mudanças ainda não foram restritas às vendas de ativos. Eles também consideram que a companhia acelerou os estudos para a incorporação de Furnas para uma melhor eficiência fiscal, trocou o VP Power Trading, o CFO, e o diretor de relação com os investidores. O CFO é um veterano da Equatorial com muita experiência, enquanto no RI também contratou Carla Miller, e a comunicação, a Citi entende aqui que foi melhorada inclusive. E a empresa também teve aqui uma melhoria nas relações institucionais. Isso aqui é algo muito importante para a gente ficar atento mesmo, porque um dos ruídos era a questão ali do governo, que quer o direito a voto, que é isso, que é aquilo, né? E aí, então, parece que o novo CEO está começando a reconstruir algumas pontes com o governo federal, ao ponto do ministro de Energia, Alexandre Silveira, que na minha opinião ele é populista, mas a gente tem que lidar com isso. Governos brasileiros são assim, temos que lidar com isso. E o novo CEO aqui, ele parece ter agradado o Alexandre Silveira, né? E esse diálogo que o Ivan começou a demonstrar é muito benéfico. Ele deve gerar resultados positivos para as pessoas e para as relações institucionais entre a Eletrobras e o Ministério. Então, muito bom também isso. A gente tem que fazer aí a ponte positiva aqui com o governo, infelizmente, né? E aí nós temos o 4 item, que é o fato da geração de energia estar nos preços de baixa. E o mercado parece ter precificado a Eletrobras nesses preços baixos, como por exemplo R$90, a perpetuidade, né? E a gente já viu uma série de corretoras tendo o mesmo argumento, eu concordo, né? A gente está vendo várias falando a mesma coisa. Então o mercado está vendo que a energia está na baixa e acha que essa energia vai ficar assim para sempre. E a Citi comenta: pode ficar assim para sempre? Sim, claro, mas é muito assimétrico, é difícil, né? E ainda mais quando a empresa tem aqui muitas hidrelétricas. E eles comentam outros pontos, como o fato da geração ser exatamente meio que uma commodity, né? A gente tem o preço a mercado sendo disputado aí dinamicamente. Enquanto, por outro lado, a transmissão é nada commodity, né? A gente tem o leilão de transmissão onde tem a disputa e depois disso é só perene, né? Só reajuste tarifário tranquilíssimo. Enquanto a distribuição de energia, ela tem uma volatilidade, mas não no preço. O preço é reajustado anualmente, né? Também ali tem toda a questão de vez em quando atrapalhar a inadimplência, uma questão aqui, outra ali, porque envolve o consumidor final, mas também ela não é uma commodity que vai ficar aí sofrendo muito com os preços de mercado. Já a geração, elas têm essa volatilidade. Pode ter uma crise hídrica, um problema nos ventos, um problema solar, enfim. E aí tem essas oscilações no preço de energia. Inclusive,
a grande lei da oferta e da procura, que é o que está bagunçando os preços de energia nesse momento. Eletrobras descontratada até pouco tempo, aí, muito descontratada, num pior momento possível, gera preços baixos na empresa. E aí a Citcom aumenta o quinto ponto, que é a questão do valor estratégico das hidrelétricas. Quando os reservatórios estão cheios, não existe nenhuma oscilação ali praticamente na geração, enquanto a solar e a eólica tem esse tipo de problema. Inclusive, a gente está vendo muito no Brasil acontecer o curtailment aí, com um crescimento muito rápido que está acontecendo na energia e não tem transmissão suficiente. As hidrelétricas já estão aí, na imensa maioria, já toda esquematizadinha aqui no Brasil, né? E aí a gente tem, então, essa volatilidade maior nas outras frentes de energia. E isso aqui, a Citi comenta que já aconteceu também em outros países, e essa volatilidade deve acontecer muito aí com o El Niño. Só que eu gostaria de pontuar aqui o que a Auro Energia nos falou que é o melhor portfólio possível. Seria aqui um portfólio diversificado, não apenas com hidrelétrica, só para comentar, né? Eles acham que 50% hídrica, 30% eólica e 20% solar é a combinação perfeita, que gera aqui uma otimização de custos e tudo mais, uma eficiência, na verdade, né? Inclusive, eles estão mirando 2024 chegar assim, e eles querem algum dia chegar nesse portfólio ótimo, mas isso aqui é variável, vai mudando conforme o tempo aí. Das empresas que já estão rodando nesse momento com um certo equilíbrio aqui entre portfólios, embora seja mais hidrelétrica, a gente pode pensar na Engie. A Engie dá muito certo ali o seu portfólio. Mas enfim, a Eletrobras ela vai ter um foco maior aqui nas hidrelétricas. E o sexto item é o Valuation, onde eles destacam aqui a TIR real da Eletrobras em 16,7%, superior a Ômega 3,8%, Eneva 12,8% e Neoenergia e Copel com 12%. E calma, não olhe a TIR de forma cega, tá? Porque eu já vi muitas vezes as corretoras errarem isso aqui. Eu não estou falando que ela está errada, a Citibank, mas... Por exemplo, essa Ômega Energia, eu já vejo aqui nos últimos anos o mercado falando que ela era a elétrica mais barata de não sei o quê, e essa empresa só foi caindo, ela sempre é a mais barata, ela sempre caindo, então depende, eu não sei como ela está hoje, faz um tempinho que eu não dou uma olhada, mas tem que ter cautela, tá? Se eu fosse dono do mercado, eu poderia ter comprado a Ômega Energia, por exemplo, não ter comprado a CPFL Energia, então depende muito. É bom você olhar, investiga e tudo mais, estuda, mas não olhe cegamente aí os valuation, porque na verdade valuation é uma pessoa que está fazendo ali as contas, né? E aí vai das premissas que ela acredita. E muitas vezes, quanto mais premissa você põe, quanto mais você tenta ajustar e ser preciso, mais acaba saindo errado. É uma coisa curiosa isso. Enfim, o 7 item é os dividendos, e a Citibank prevê para 2005, entre 2007, um earning yield de 17,8 a um preço médio aí que eles acreditam na energia. Se utilizar um preço de 90 megawatts, o preço da energia então impactaria um pouco, levando esse earning yield a 14%. E ainda assim o earning yield muito interessante, e se os dividendos forem acompanhando o earning yield, as ações tendem a subir muito. O que eles querem dizer com isso? Earning yield seria caso, né, realmente a empresa fosse pagar, vamos dizer, 100% do payout, aí ela teria esse earning yield igual ao dividend yield, porque é o ganho da empresa. Né? Earning yield seria o ganho yield da empresa. Então, é muito comum vermos em elétricas dividendos com payouts no mínimo aí de 70%. A gente vê 80%, 90%, né? Normalmente, às vezes 100%. 90% é super plausível, 85%. Né? Então, e antes da gente falar dos dividendos da Eletrobras, o meu curso de opções está na promoção Black Friday, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Nesse curso eu te ensino 0 opções e são coisas que eu utilizo de verdade. Vocês viram aí ao longo dos meses eu mostrando o que eu estou fazendo. Então, além de eu fazer aquele meu dividendo com opções, o que eu tenho feito muito também é aquela compra protegida contra a queda. Isso aqui me salvou de compras eventualmente um pouco erradas na Vale. Eu consegui ter, vamos dizer assim, uma segunda chance de recomprá-la no fundo, né? Então, deu certo aqui em novas compras, dá certo também proteger ações que você já tem na sua carteira. É muito interessante proteção contra a queda, se você souber usar qual proteção, né, no momento adequado, são vários tipos que tem, né? Então, tem outras estratégias complementares, tudo no meu curso de opções. O acesso é vitalício e eu tiro suas dúvidas no Telegram. E como o meu curso de opções foi bem recebido pelo pessoal, eu vou iniciar em janeiro de 2024 um curso de investimento em ações. E aí eu vou começar do zero também, desde o planejamento estratégico até a parte onde a gente analisa os setores, as empresas,
eu vou focar muito nisso, explorar esses 16 anos que eu tenho de bolsa para explicar tudo ali que as empresas passaram, né? O que eu vejo para elas. Eu acho que faz muito sentido. Janeiro de 2024, tá? Enfim, temos aqui então a Eletrobras valendo. Tá oscilando um pouco hoje as cotações, mas 34,55 eu peguei aqui. O consenso diz que ela deveria valer 56,76, dando um upside de 64,3%. O earn yield ali que o Citibank nos mostrou indica que ela poderia pagar um 14% de dividendo caso chegasse a um payout de 100% se ela tivesse o preço de energia mínimo até lá. Fazendo um preço de energia que vai melhorar aí até 2025, 26, 27, teria um yield aí médio de 17,8%, tá? Sendo que com um payout de 70%, que a empresa tranquilamente poderia pagar, não sei se em 2025, essa é a grande questão, mas em algum momento sim, e esse algum momento vai chegar, poderia ter então um 9,8% de yield no cenário péssimo aqui, que eu não acredito que vai acontecer esse preço de energia mínimo, tá? Um cenário mais plausível, 12,5%, 80% não estaria 11,2%, 14,2% de dividendo no cenário de energia média. Esse aqui eu acho que é muito provável, tá? Então eu gostaria de pensar nesse cenário aqui, até com margem para upside, margem para algum momento a empresa pagar 90% de payout, margem para esse preço de energia continuar aumentando. Então 14 aqui seria um bem pés no chão, tá? E aí a gente pensa aqui nos outros mais pessimistas, 80% em 11,2%, 90%, 12,6% no preço mínimo, no preço médio aqui 16%. Isso aqui te mostra, né, com um pouco mais de clareza o potencial da Eletrobras. No ano que vem provavelmente eu vou fazer o dividendo previsto para a Eletrobras em 2025 e aí eu vou colocar um vídeo falando sobre isso e também deixar para membros do canal lá na planilha, tá? Comenta o que você acha da Eletrobras. Um abraço e até o próximo. Valeu!